verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai por ele nos lugares secos, a vereda do nosso Deus. Eu quero que você entenda, imagine agora comigo, estando João Batista batizando, raça de víboras, quando nós sabemos que biologicamente a víbora é uma cobra, dentre várias espécies de cobra. Eu quero que você imagine João Batista batizando. Este era uma cobra, uma víbora, mas agora é a ovelha do pastor de Israel. Aleluia. Enquanto João Batista está batizando, o Espírito de Deus fala ao coração de João: João, esta salvação da humanidade está na fila. E quando João Batista se depara com o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor do Senhor, João Batista se põe de joelhos. E quando perguntam: João, que cobra é essa? João aponta o dedo e diz: homens, ele não é cobra, mas ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Depois do batismo, a primeira manifestação da Trindade Divina no Novo Testamento, o Pai fala nos céus: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho me agradado dele. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e a encarnação da plenitude da divindade dá início ao seu ministério, ao clímax da sua mensagem, a salvação de toda a humanidade. É por isso que João, no capítulo 3, versículo 16 do seu evangelho, ele relata: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. A maior riqueza que um crente tem não é a conta em banco, mas é a salvação em Cristo Jesus na eternidade. Só quer ter certeza da sua salvação, levante a sua mão e tribute a Cristo Jesus o louvor pela sua salvação. A primeira fase ministerial dele dera-se na Galileia, aonde ele é humilhado. Ei, nenhum profeta se levantou da Galileia, porque tu quer cantar de galo aqui. E quando ele abre o livro do profeta, o rolo do profeta Isaías, no capítulo 61, parágrafo 8, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados de coração, a libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do nosso Deus. É os judeus se confundiram. A segunda fase do seu ministério dera-se na Judéia. E a terceira fase dera-se na capital espiritual do mundo, Jerusalém. Eu posso dizer que Roma é o centro político da terra por causa da época do Império Romano. Posso dizer que Atenas da Grécia é o centro da sabedoria e do conhecimento por causa dos filósofos gregos. Mas Jerusalém é o centro espiritual, porque o próprio salmista disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. São como os montes em roda de Jerusalém. Assim o Senhor está em volta do seu povo. Eu quero que você entenda, toda vez que no Cântico dos Degraus, anualmente os judeus tinham que ir para Jerusalém sacrificar, porque era o período do Yom Kippur, o dia do arrependimento e da expiação nacional dentro do território de Israel. O salmista, anualmente, presbítero Renato Santana, ele passava para ir ao centro espiritual de toda a terra, a
chamada cidade de Jerusalém, que significa habitação de paz. E toda vez que o salmista passava, ele via que o Monte Sião estava de pé. Quando o salmista passava, ele via que a veste que ele usara anteriormente, aquela veste já estava gasta. Mas por que, jovem Davi, o Monte Sião não era devastado pelos terremotos? Porque para o judeu, a habitação de Deus é o Monte Sião. Jovem Davi, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver com isso porque você está aqui. Porque se a sua confiança fosse depositada no homem, você não estaria mais. É porque você confia naquele que é o teu único refúgio e a sua fortaleza. Ele é aquele que quebra o arco e corta a lança. Ele é aquele que queima os carros no fogo. E ele diz ao seu povo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado no centro da terra. E ninguém toca na minha igreja. Curando aos enfermos, libertando a endemoniados, como endemoniados de Gadara. Marcos relata que aquele rapaz que estava endemoniado, depois que teve encontro com Jesus, ele disse: Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus disse a ele: não, vai aos teus e diz como grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. É as pessoas que veem o espectro daquele homem anteriormente, totalmente possuído e sendo templo de demônios, mas agora era o templo da presença da glória de Deus. Aleluia. E eu entendo também que quando Jesus cura cego, como Bartimeu, filho de Timeu, é Jesus mostrando o propósito do seu ministério: deixar na humanidade um divisor de águas, antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, Satanás brincava com o homem, mas depois de Cristo, ele mora na nossa vida. Satanás só brinca com você se você quiser, porque aquele que é ungido de Deus é propriedade peculiar daquele que fez os céus e a terra, e o maligno não lhe toca. E assim sendo, Jesus disse em Mateus 10, aos 12 apóstolos: vão, no meu nome, vocês têm poder e autoridade para expulsar os demônios, curar os enfermos e fazer toda sorte de maravilhas pela autoridade que há no meu nome. Em Lucas 10, é Jesus chamando assim 70 discípulos e conferindo eles, na autoridade do seu nome, a mesma graça. Por quê? Já para entrar dentro do tema da mensagem, uma testemunha só pode ser testemunha se houver provas daquilo que ele está testemunhando. Vai no Código Civil, entra dentro da faculdade de Direito e você vai saber o que eu estou falando. Sabe por quê? Para um advogado advogar a causa de alguém que está sendo acusado de morte, e para absolver alguém tem que haver uma testemunha para livrar o réu da culpa do juiz. Sendo assim, Jesus chamou homens para dar a eles o grande privilégio de serem testemunhas da sua vontade.